aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, Senhor, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui. A minha luz,
minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. És a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Mas
soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa, o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus.
em me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Mas seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Então, usa o meu para pregar. Louvado seja o nome do Senhor, mais uma manhã. Louvado seja o nome do Senhor pela fidelidade dele. Eu fiquei pensando que nós não merecemos o que Deus fez e faz por nós todos os dias. Mas Ele não nos trata segundo as nossas ações, pensamentos e intenções. Porque muitas vezes a gente age tão mecânico, né? No automático. Sabe, ontem eu tive uma. Eu trabalhei consultivo, as professoras falavam que nós temos feito muitas coisas no automático. E aí a nossa atividade de crianças fazer em casa, e aí isso é muito especial para a família, né? E agradeço que todas vezes contar para
me assustado quando eu cheguei aqui, os irmãos estavam orando, e o Santo Reverendo disse: Senhor, nós temos a melhor poderosa de Jesus, não. Aí nasce o versículo que a voz do Senhor são muitas águas que destroem os céus do livro de misericórdia. Ai de mim, quando eu como pobre, o pobre profeta, ai de mim, que sou pecador. Sou pecador e a mim creio no povo pecador que faz em compaixão. Quando nós falamos do quando veio essa ideia da voz poderosa de Deus, ela nos assusta. Mas é interessante que Deus fala conosco de maneiras muito diferentes, estranhas, peculiares. Santo Agostinho, quando na sua vida de vacilão, como ele disse, ele falou assim: ele ouviu Deus. Uma voz como de uma criança que dizia para ele assim: toma o pote e ele, toma a Bíblia aí. E ele se assustou com aquilo. E aí ele foi e encontrou o verdadeiro Deus lendo a Escritura. O São Francisco de Assis, depois da tormenta da vida dele, ele viu uma igreja em ruínas. E aí, ouvi uma voz que dizia: vai, levanta e reconstrói a minha igreja. E ele achou que ele estava sendo chamado para restaurar aquela capelinha que estava em ruínas. E tanto Agostinho como São Francisco são dois ícones da fé cristã que ouviram de maneiras diferentes a voz de Deus, mas foram instrumentos para realizar uma grande transformação e deixar um legado de Deus para nós. O Koch, um pensador alemão do século XX, escrevendo, ele falou sobre o sagrado. Ele disse que o sagrado é um mistério tremendo e fascinante. E eu espero que, de fato, o mistério tremendo e fascinante que é o Senhor Jesus. Ele fala com você. O que é misterioso? Porque eu nunca vou compreender completamente. Por mais que eu me debruce, por mais que eu mergulhe no conhecimento de Deus, eu nunca vou compreender totalmente a verdadeira essência de quem Deus é. Por quê? Porque nós somos criaturas e Ele é o eterno. Então nós passamos a existir em algum momento no tempo e no espaço, mas Deus é de eternidade e eternidade. Então nós nunca vamos ter a essência de quem Deus é. Então, Ele é completamente misterioso. E a gente nunca vai ter uma compreensão plena e total do que Deus é. Então ele continua sendo misterioso. Ele é tremendo. Porque avala as nossas vidas. Ele rompe com os nossos paradigmas, com os nossos conceitos, com os nossos preconceitos. Ele reescreve um novo entendimento, uma nova compreensão. Então ele avala quem nós somos, e ele avala toda a estrutura global. E essa foi a razão da encarnação de Jesus mudou a história. E eu sei que quando nós nos encontramos com ele também nos avala. E é fascinante, porque quando nós descobrimos esse mistério tremendo, nós nos encantamos por ele. Ele nos atrai a cada dia. Então ele nos fascina, ele nos encanta, ele nos seduz. E como disse Ângelo de Forino, o amor me flechou. E é como um dado inflamado que penetrou a minha alma. Ao mesmo tempo que dilacera, eu quero me livrar dela, mas quanto mais eu desejo mais fogo abrasador que consome a minha alma. Então que o Senhor seja esse mistério tremendo e fascinante hoje para você. E falar de família não é fácil. E eu pensei, reli, queria compartilhar com vocês um texto simples,
Está lá em Gênesis 1, 27, 28, 26 e 27. E o 28 também. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre a face do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Aqui vem uma peculiaridade, e eu queria compartilhar isso com vocês. Vou pedir para primeiro, segundo, terceiro slide. Está falando de viver em família, então aqui. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quem é Deus? Se eu disser que Deus é uma comunidade de família, eu vou dizer mais mais maior. Mas Deus é uma comunidade familiar, onde coexiste e coabita eternamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando ele diz: façamos o homem, é o Trino Deus que está declarando na sua criação: vamos fazer um ser diferente de tudo que já foi criado, porque a criação toda já havia sido feita: os animais, os peixes, as aves, os vermes, os protozoários, as bactérias, tudo já estava lá. As rochas, os minerais, a água, tudo. Aí de repente as pessoas vão criar alguém que tome conta disso tudo, mas tem que ser alguém único, sui generis, incomum, peculiar. E ele tem que ser idêntico a nós, ou muito parecido com nós. Então Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, criou o ser humano. A imagem de Deus o criou. Se nós pensarmos que o Pai, o Filho e o Espírito, eles coexistem eternamente em harmonia, eles são pessoas distintas. Eu não vou entrar aqui na doutrina da Trindade para especificar as heresias de um e do outro, não é nosso tema, mas é para vocês compreenderem como Deus é e o objetivo dele para nós. Porque ele coexiste na eternidade, vivendo em harmonia com 3 pessoas. E ele nos cria com esse entendimento de que nós somos múltiplos e nós temos que viver à semelhança dele e não isolados. Thomas Merton, um pensador cristão do século passado, disse que nós não somos ilhas largadas, isoladas no meio do oceano, sem estar interligado ou ter conexão com outras comunidades. Todos nós, de alguma forma, temos contato com outras pessoas. Vivemos, nos relacionando, e foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que Deus nos chamou à existência, para que nós vivêssemos em comunidade. Daí a ordem de Deus. Nós vamos fazer um ser. E aí o que Deus diz? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. E o texto diz que os criou, macho e fêmea os criou. E aí Deus dá uma ordem: vão e se ajuntem. Exerçam, vão e vivam em comunidades. Vão e vivam juntos. Vão e gerem outros seres humanos que vão viver em comunidade e vão espelhar a nossa semelhança. Vão viver como nós. Vão viver de forma harmônica. Vão viver de forma em que as pessoas possam, que todos olhem e se
meio do percurso. E aí entra Gênesis 3. No balanço da história. E aí entra, como eu costumo dizer assim, coisa ruim, capítulo, chinhoso, pode chamar de jeito que você quiser, Satanás, Lúcifer. Ele escolhe onde você quer dar coisa ruim. Aí entra esse elemento. E ele bagunça tudo, ele desconfigura tudo. Ele traz o caos. Se Deus ordena, o diabo desordena. E aí o efeito que o pecado traz sobre o ser humano, o caos traz o pecado. E o pecado nos muda. Porque a primeira coisa que o pecado faz é escravidão. Agostinho vai dizer que o pecado é a ausência de Deus. E por que o Lúcifer se torna Satanás? Porque ele se ausenta de Deus. Então o pecado é a ausência de Deus na vida do ser humano. E aí, como nós nos fomos afastados de Deus por causa da queda, todos nós somos suscetíveis ao pecado. E Paulo vai dizer isso muito claramente nas cartas dele. Todos os pecados são da glória de Deus. Não há justo, não há um justo sequer. Todos nós vivemos em pecado. Porque o pecado ele nos escraviza. Ele cria em nós essa dependência. A gente fala assim, tem um dependente químico, tem um cara que é dependente do álcool, tem um cara que é dependente do sexo, agora na internet, de tecnologia, mas existem outras dependências. Dependências emocionais, dependência financeira, dependência socioafetiva. A gente não consegue ter dependência que nós nos tornamos escravos dela por causa do pecado. Nós nos tornamos dependentes por causa do pecado. Mas nós não conseguimos compreender isso, porque essa escravidão leva a uma fuga da realidade. E levando a uma fuga da realidade, vai gerar a negação do próprio pecado e o auto-engano. O que isso quer dizer? Porque eu estou juntando tudo. Porque normalmente o dependente, ele nunca reconhece que ele precisa de ajuda. Ele sempre acha que ele está no controle de tudo. E que em algum momento, quando ele estalar os dedos, falar a palavra mágica, fazer uma abracadabra, ele vai resolver o problema. E ele vai deixar de ter aquele problema. Então ele está engano. Ele mente para ele mesmo que ele está no controle. Mas quem está controlando ele é o pecado. É o vício, é a dependência, porque ele é escravo disso. A gente, o Maurício brincou aí, a gente às vezes está na vida cristã já há algum tempo, e a gente passa por situações muito complicadas. Eu tenho uma experiência de amigos muito próximos, dependentes de algo. E aí você fala, não, agora eu zero para, conhece. E aí, com agressões, violências contra a esposa, contra os filhos, ela vai tolerando, até que a gota d'água, um dia ele chegou completamente desequilibrado e pegou uma faca para cima dela. E o filho dele, de 13 anos na época, ele entrou na frente, não permitiu o pai atacar essa mãe numa faca. Ele saiu de casa, ela pegou as coisas dela, enquanto só depois que a família falou, eu não volto mais para lá. E agora outra tentativa de tirar minha vida. Ali foi o casamento. Ali ele caiu em si, não tem mais família. Perdi a minha esposa, perdi os meus filhos, e ela se recusou a voltar para ele, para conseguir o anseio de apanhar em segundo. Porque o pecado escraviza, porque o pecado produz auto-engano, porque o pecado gera uma fuga da realidade. Nós cometemos às vezes os mesmos pecados sempre e achamos que uma hora a gente vai conseguir vencer.
Nós mentimos para nós mesmos, achando que nós estamos no controle. Nós mentimos para nós mesmos, achando que nós vamos resolver. Porque a gente vive um mundo mágico hoje, principalmente no meio cristão. A gente vive um momento mágico em que, como diz aí por aí, nós podemos fazer um ato profético, declarar, determinar, pedir que o céu se abra, que haja uma manifestação de vida, que o anjo venha com a espada de fogo desembanhada, que relampeia e resolve o problema. Aí você sai da porta da igreja, continua a mesma vida medíocre que você continua vivendo. Porque não existe ato mágico, cabalístico que vai mudar o seu caráter e a sua personalidade. Não existe ato mágico e cabalístico que vai mudar o seu comportamento de caráter, de que você é pecador. Só existe uma coisa, só existe um remédio. E esse remédio você não tem. Não está em você agora. Por isso Jesus disse: os santos não precisam de médico. Quando você se acha santo, você não precisa do médico dos médicos. Mas ele disse que eu vim para os doentes. Quando a gente está doente, onde a gente vai? Buscar médico. E se nós estamos enfermos espiritualmente, você não vai pela porta de quem? Do Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, médico dos médicos. Isso vale para todos os aspectos da nossa vida, também da nossa família. Por que a gente tem todo esse problema? Além do auto-engano, o pecado já envolve insensibilidade. Por que a gente tem tanto pouco check-in por aí? Eu dei o exemplo de uma pessoa que eu conheço, ele era violento, agressivo, bruto. E às vezes nós temos isso dentro das nossas comunidades, dentro das nossas famílias. Pessoas insensíveis, que não conseguem perceber que o homem é muito diferente da mulher. Biologicamente, fisiologicamente, tem coisas que impactam em vocês diferente de nós. A gente é ouro mesmo, raiz, bruto, e vocês são mais sensíveis e delicados. E as coisas emocionalmente abalam muito mais as mulheres do que os homens. E às vezes na nossa insensibilidade bruta, nós não conseguimos perceber isso. No trato com os filhos, na brutalidade, na ignorância, atropela, não consegue perceber que as crianças elas têm um processo de aprendizagem, um processo de evolução cognitiva diferente. E com as mudanças que a gente está tendo, muitas crianças estão tendo uma capacidade cognitiva muito mais lenta. O processo de aprendizagem demora. E às vezes a gente quer acelerar o processo. E nesse acelerar o processo, a gente perde a sensibilidade de perceber a necessidade real de cada um. O que cada um necessita, o que cada um sente, como aquilo afeta. E a gente protege. A gente é bruto, a gente é grosseiro, é ignorante e às vezes machuca, ofende, agride. O pecado também vai reproduzir em nós esse egocentrismo. Nós passamos a ser egoístas e egocêntricos. Tudo gira e orbita em torno de nós. E por conta da falta de sensibilidade, a gente está preocupado com o outro. A gente quer sempre satisfazer as nossas necessidades. Isso é o reflexo da nossa sociedade hoje. A gente tem uma sociedade egoísta, focada no narcisismo e no hedonismo, onde as pessoas buscam prazer e reconhecimento. Eu vi recentemente uma crítica, uma reportagem falando de uma adolescente. Ela estava desesperada, ela não queria a vida dela. Porque ela não tem 1 milhão de seguidores no Instagram, no YouTube, no Telegram. Ela não tem 1 milhão de seguidores. Porque a outra faz exatamente o que ela faz, tem mais de 1 milhão e ela não tem. E aí ela se desesperou, só tem 1.000 seguidores, e aí ela se desesperou e ela queria a própria vida. Porque as pessoas também querem o imediatismo, querem ser vistas.
E esse é um dos problemas da tecnologia. A gente deixa de ter relacionamento humano e passa a ter relacionamento virtual. Ah, eu tenho dinheiro, não. Tem um monte de gente que segue lá, meus amigos aqui como o saco salto com você. A gente chora quando você está doente. A gente visita quando você está no hospital. É quem sabe das angústias da sua alma, dos seus medos. É quem te ajuda quando você está desempregado. Quando o teu filho está passando por lutas. Esses são seus amigos. Mas a turma que dá like na internet, você pode eliminar lá 0,0000001% da turma lá e os seus amigos. O resto é só gente que está fazendo barulho. Mas a gente vive esse consumismo desenfreado. E isso é fruto, por incrível que pareça, não se assuste. O capitalismo contemporâneo é fruto do protestantismo. É um modelo de sociedade que os próprios cristãos produziram no mundo ocidental. Nós criamos esse modelo que se autoconsome e nós fazemos parte dele. E isso, além do egocentrismo, o pecado também gera uma implicação de alma. Nós temos gente que não tem paz de espírito. Pessoas desequilibradas emocionalmente. O índice de doenças psicossociais agora disparou. Tanto é que o governo interviu agora. A gente passou a ter uma norma que regula risco psicossocial no trabalho. Porque as pessoas estão surtando. Burnout, que é o estresse do trabalho. E sem contar as agressões dentro de casa. E a pandemia escancarou muito isso. No local de trabalho, tinha uma colega de trabalho que ela pediu para voltar a trabalhar. Ela estava afastada da turma dos 60 a mais, tinha que ficar em casa. E ela pediu para voltar para o trabalho, porque ela não aguenta mais sentar na casa do marido. Porque eles não conseguiam conviver 24 horas por dia. A pandemia escancarou os problemas de relacionamento familiar entre maridos e mulheres, entre pais e filhos. Porque a convivência contínua e ininterrupta de 24 horas por dia, todo dia, por mais de um ano, levou a gente à loucura. Teve aumento de agressão de netos para com avós, de avós para com netos, de maridos com mulheres, de mulheres com maridos. Ou seja, houve um aumento do número da violência doméstica significativo durante a pandemia. Porque as pessoas estavam desequilibradas. E esse desequilíbrio, ele se manifesta na intolerância. Você não pode chamar a atenção de alguém. Recentemente tivemos um caso no estado, um professor de Sorocaba. Ele foi chamar a atenção de um aluno do ensino médio, porque eles estavam incomodando, sendo inconveniente com uma senhora que parava lá. E na hora do intervalo, ele foi, como é que eu vou dizer para você, usar um termo mais pesado, ele foi deselegante, mal educado com ela, e o professor chamou a atenção dele e repreendeu ele na frente de todo mundo no pátio. Ele se sentiu ofendido. É um menino de 15 anos. Ele juntou uma vez, ele pediu para 3 amiguinhos dele, que não eram da escola, pegar o professor na saída da escola. Eles riscaram o carro dele e esquebraram uma perna, um braço e umas 3 costelas sem contar os dentes e a cara toda amassada. Ele estava hospitalizado no hospital do Sorocaba e ele falou assim: eu vou sair de licença, e quando terminar a licença, eu vou pedir exoneração. Eu não arrumei. Por causa de um adolescente de 15 anos. E os indivíduos, todos menores de nós, foram rendidos em parar na Fundação Casa. Aí a gente pergunta: que geração a gente está gerando? O que nós estamos criando? Se nós
somos feitos lá no princípio, vamos na tela da trindade para mim, se nós somos chamados para viver. Mas o pecado, ele nos desfigurou, ele nos descaracterizou. Ele gerou em nós uma criatura diferente da condição primordial que Deus nos fez. E isso afetou não apenas a mim, isso afetou os meus relacionamentos. O pecado, ele produz, ele desfigura e deforma os meus relacionamentos. Pode imaginar. E aí o que ele gera? Competição. Dentro do lar, dentro da família. Ah, eu ganho mais que você. Não, eu ganho mais. Isso, casou os dois, se tornam uma só carne, marido e mulher. Não tem esse negócio mais, eu ganho mais, você ganha mais na mulher dele. E a gente ainda tem essa competição para ver quem ganha mais, para ver quem estuda mais, para ver quem faz mais. E os dois, em vez de caminharem juntos, parece que está cada um disputando uma corrida de 100 metros. E todo mundo quer falar o recorde do Usain Bolt. Todo mundo quer chegar primeiro. Quando os dois caminharem juntos, os dois ganham. Mas se cada um esticar a sua corda, ninguém ganha. Os dois perdem. Porque rivalidade não gera harmonia, traz desespero. Outra coisa, gera a incapacidade de ser simpático. Tem gente que adora ser ogro, mal educado. Eu já trabalhei com gente, às vezes chegava a dizer, bom dia, vou ficar aqui uma droga. Ele fala assim, Jesus, você colocou molotov. Olha que isso. Vinagre, pimenta, sal grosso, fez bater e tomou, só pode já que fogo em você. Umas grosserias. A gente não levava vocês quando fazem aqui. E às vezes em casa as pessoas estão mal-humoradas. Então o pecado gera esse desconforto. E aí as pessoas podem ser simpáticas. Bom dia. Você não precisa dizer que está tudo bem, você não precisa explicar a sua vida para as pessoas. Mas eu costumo dizer que ser educado é obrigação do crente. Aliás, eu costumo dizer que eu vou além, né? A gente não vou chamar para ser educado, é obrigação. A gente não chama para ser gentil. Gentileza é educação comum. Porque é como Jesus diz. Os maus, eles fazem coisas boas para quem eles gostam. Mas a nossa função não é fazer o protocolar, é ir além. É dar outra face, é dar a capa, é andar uma milha a mais, é fazer o bem para quem nos persegue, é abençoá-los, é bendizê-los. Isso é ser cristão. E é isso que a gente precisa entender na nossa vida familiar. A gente precisa romper com esses paradigmas de que está tudo bem, não, a gente pode melhorar muito. Nós podemos ser aperfeiçoados dia a dia. Uma outra questão de pecado dos relacionamentos, aí entra muita coisa, a questão da rejeição da autoridade. Nós temos um sério problema hoje no mundo, mas no mundo. A crise de rejeição da autoridade. As pessoas, como eu exemplo, o aluno que pediu para os colegas atingirem o professor, a gente dentro das nossas casas, não vou nem sair da instituição, fique se lutado na cara dos pais, postem. Fala assim, não conheço casos assim. Desrespeito com os mais velhos, as pessoas perderam. Aí entra um problema, outro problema é o egoísmo. As pessoas não respeitam mais os mais velhos. Não, eu sou uma geração do monte de tecnologia, já na minha área, eu estou conectado, esse povo não sabe nem o computador, não sabe nem o que é isso. Então não serve. É um processo de etarismo. Você exclui as pessoas que não têm conhecimento por conta da faixa etária. Quando na verdade você deveria olhar para as pessoas mais experientes e tê-las como conselheiras. Eu costumo dizer que eu tenho boas lembranças do meu avô. Ele sempre era referência de figura masculina na minha família, não foi meu pai. Meu pai sempre foi um sujeito complicado, mas o meu avô, seu Faustino, tem lembranças profundas do meu relacionamento com aquele velho. Gosto muito
também gosto de leitura por causa dele. Eu sentava para ler literatura de cordel quando estava numa fase de adaptação de carbonetos. E eu adoro o forró, que era sanfoneiro. Não gosto de isso, mas forró eu sou apaixonado porque meu avô é sanfoneiro. E o forró é de cela, vem as memórias afetivas do seu Faustinho tocando sanfona na porta de casa, a mulher lá no bairro, deixa eu chamar, todo mundo juntava, ficava pulando, cantando e dançando, eu tocando sanfona. E a gente não respeita uma admiração para aquela figura. Não somente eu como mulher, mas a pessoa vai dizendo assim, se eu deve ser Faustinho é gente boa. Mas a gente olhava para ele e tinha respeito. Porque além de cuidar da gente, ele tinha uma influência moral grande. E às vezes a juventude, hoje ela olha para essas pessoas, elas ficam com um desdém. Não sabe nada, está velho, está passado. Não, ele tem experiência de vida. Conhece muito. E uma coisa que é legal é que eu brinco com a gente em casa e falo assim, vai envelhecer junto, vocês nem vão decolar com um, né? E a gente vai envelhecer junto. E aí, a gente pretende ser exemplo dos nossos netos. E a gente espera que eles tenham um entendimento do que nós representamos dos pais deles. Minha mãe fez 81 anos agora, na quinta-feira. Eu sou para fazer 86 em outubro. E eu sempre falo para os meus filhos, aproveita o tempo que vocês têm. Minha mãe mora na Bahia, está distante. Mas a gente faz o chamado. E eu sou daqui, aproveita o tempo daqui. Porque a gente não sabe até quanto tempo, mas ele está lúcido, firme, anda, já quando ele vai estudar essa carreira, a gente vem e fala assim, mas aproveita, vai chegar um tempo que ele vai estar mais aqui. E as histórias, as conversas, os calos, você só vão estar lembrança. Então, o pecado gera isso em nós e causa essa ruptura nos relacionamentos familiares também. A gente tem dificuldade de entender e olhar para os mais velhos e respeitá-los como anciãos, como pessoas que têm sabedoria de vida. A nossa geração do século XXI, a geração tecnológica, trata isso com desdém. Velho não se sabe, velho não serve. Não. Velho é aprendizado, é conhecimento, é experiência de vida. E aí o pecado traz o conflito de geração. E até o conflito dos sexos. A gente tem as gerações anteriores criticando os pais são quadrados, são ultrapassados, criticando os avós que são velhos, servem para nada. E a gente tem a geração que é a polarização que a gente está tendo hoje no mundo, que é o feminismo versus o machismo. Cada um não pode nada, não pode tudo. Eu tenho uns amigos que falam assim, cara, eu preciso tomar cuidado, se eu vou cantar uma música, paquerar uma música, ou disso que você gostar por assédio sexual. Porque dependendo da forma que eu abordo, vai ser interpretado de uma maneira diferente. Tamanho o processo que o pecado gerou na sociedade. A gente inverteu os valores. Isso criou uma ruptura profunda nos relacionamentos. Aí você fala assim, mas como é que a gente volta para isso? Se o pecado causou tudo isso, se a gente é cristão, se a gente é cristão, como é que eu volto para isso? Se não for, você não pode estar meio escurinho. Consegue melhorar a imagem? Alguém pode pedir para falar da revista? Se entender de acordo? Essa daqui? O pessoal consegue melhorar para vocês entenderem o que é aquela imagem, porque ela fica bem. Não vai tudo bem, acho que não. Aí, um pouquinho melhor. Esse é o objetivo. Deus nos leva a viver com maturidade através de Cristo. Essa é a condição que Deus nos chama em Cristo, para que nós possamos viver em conformidade com o que Ele é. Na harmonia da Trindade, Deus nos chama em Cristo para restaurar essa condição primordial. Aí Jesus fala no Evangelho de João, eu e meu Pai viremos e vamos fazer morada em vocês. Vocês falam assim, como? Se
se quem habita em nós é o Espírito Santo. Porque é a harmonia da unidade. Se o Espírito habita em nós, ele é uma unidade com o Pai e com o Filho, e nós somos lavados pelo sangue do Filho, e nos tornamos filhos do Pai por causa da irmandade com Jesus, ou seja, nós vivemos em harmonia com a Trindade, com a habitação do Espírito em nós. E por causa da habitação do Espírito em nós, nos é restaurada a condição de resgatarmos e vivermos como Deus deseja que nós tenhamos viver. Por causa disso, como disse Jesus lá, assim nós já não somos mais estrangeiros, Efésios 2, 9. Nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aí em Cristo, nós vamos viver em harmonia com a Trindade. A primeira coisa que acontece, nós vamos viver em harmonia com Deus. E vivendo em harmonia com Deus, nós conseguimos restabelecer os nossos relacionamentos saudáveis. E aí, com a mente de Cristo, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, a gente consegue perceber as lacunas, o que o pecado causou, o que o pecado causou em mim, o que o pecado causou nos meus relacionamentos, e eu consigo ter uma mente que olha e enxerga a vida na condição da maneira como Deus enxerga a vida. Eu olho para o outro e não o trato mais como um rival, pensando num conflito. Eu olho para o outro e o trato à luz da graça de Deus e da misericórdia de Jesus. Se nós estamos em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas por causa do sangue da habitação do Espírito Santo. É impossível, irmãos, nós não nos constranjamos e não queremos viver nessa terra de maneira que agrade a Deus. Reformatando os nossos conceitos, reformatando os nossos valores, revendo os nossos princípios e deixando que eles sejam transformados à luz do Evangelho de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: aquele que pecava, não peque mais. Ou seja, os erros que eu cometi antes, eu não devo cometê-los mais. Como? Sendo paciente. Paulo vai dizer em Gálatas, nós devemos produzir o fruto do Espírito, que é amor, que a terra sedimenta todos os outros. Porque Deus me amou e deu a capacidade de amar. E aí eu vou ter longo ânimo, ou seja, a paciência que se alonga quando eu acho que alguém faz alguma coisa que eu não compreendo. Essa integração de alma para mim, a paciência do Espírito vai alongando, ela vai me dando paciência para lidar com essa turbulência, essa limitação que esse mundo vive, inclusive na minha família. Vai me dar paz, tranquilidade, segurança de que eu sou guardado pelo poder de Deus, e eu sei que os meus também serão guardados por Deus, porque eu oro, porque eu intercedo, porque eu busco, porque eu clamo, e eu vejo a graça de Deus se derramando sobre mim, sobre a minha casa. Eu vejo a temperança, ou seja, o equilíbrio da minha vida. Eu não sou mais de paixões ou impulsos. Eu vou vivendo cada dia debaixo da graça de Deus, e como diz a Escritura, cada dia basta o ser mal, ou seja, eu venci a minha jornada, eu não preciso ficar me preocupando daqui a 20 anos. Eu vou vivendo uma jornada de cada dia, e a cada dia me aperfeiçoando, como diz Paulo, deixando para trás as coisas que ficam, eu consigo para o alto sobre a minha vocação. Eu era intolerante, eu vou deixando a intolerância de lado. Eu era imaturo, eu vou deixando a imaturidade. Eu era desrespeitoso, eu vou deixando. Porque o meu lar, a minha família, os meus filhos, a minha comunidade, elas precisam perceber que agora eu sou uma nova criatura. Aquele velho homem, aquela velha natureza que era movida pelo pecado, ela não existe mais. Agora ela é movida pelo Espírito do Deus. Agora eu sou um sujeito envolvido pela graça de Deus. Porque eu entendi quem é o Deus que me ama, quem é o Deus que me socorreu de cruz. Eu entendi que esse Deus me abraça todo dia. E Ele me perdoa todas as vezes que eu confesso o meu pecado. Ele me perdoa e me aponta um caminho melhor todos os dias, desde que eu me arrependa. Deixa eu ter a capacidade e a humildade de pedir perdão.
de me arrepender, de procurar restauração, de procurar reconciliação. Nos relacionamentos familiares, a gente tem dificuldade de nos dizer assim de desculpe, por favor e obrigado. Tem gente que pode pegar a voz de desculpa, isso eu errei, me perdoe, obrigado. E nunca vai falar obrigado, não vai ter gratidão. Mas à luz do Evangelho, esse verbo, esse outro que habitava em você, ele vai tranquilizar a um novo mundo, a uma nova criatura. Experimentar a graça de Deus. E entender quem é esse Deus maravilhoso. Quem é esse Deus que a gente falou lá no início? Tremendo, fascinante. É esse Deus que nos chamou em Cristo. É esse Deus que é misterioso. Mas é esse Deus que me fascina em atacar Ele a cada dia. Mas é Deus que abala as minhas estruturas e me reconstrói todos. E é esse Deus que nos chamou em Cristo Jesus. Foi esse Deus, como diz a 1 João 3,1, veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece. Deus nos chamou em Cristo para sermos filhos de Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro, selados no Espírito Santo da promessa e adorados na família do Pai Celeste. Ele nos chamou para vivermos isso que a Trindade é. E Ele está nos chamando para cada dia. Talvez você diga assim, mas isso é impossível. Não. Isso é a realidade da graça de Deus. Por isso que a Escritura diz que todas as coisas são possíveis ao que tem. Porque nós precisamos viver como Deus vive. Fácil não é. Porque nós estamos manchados pelo pecado. E a nossa natureza, como se fala também, lembrava, a nossa natureza, o nosso novo homem em Cristo, milita contra uma velha natureza que quer sobrepor. E a gente vive um embate da nossa alma, entre os velhos hábitos e a nova natureza divina que está crescendo dentro de mim, que é produzir esse fruto para gerar vida, e vida com abundância. Mas que Deus em Cristo nos ajude. Abra nossa mente, abra nosso coração, nos toque profundamente, de uma maneira que nós possamos entender ao Senhor. Peço Deus tremendo, peço Deus misterioso, peço Deus fascinante, mas peço Deus pessoal que me ama, que me alcançou em Cristo, que a cada dia me transformar e saber parecer mais com o seu Filho Jesus, para que as pessoas possam olhar para mim e ver Jesus em mim. Não para aquilo que eu falo, mas para aquilo que eu vivo. Porque o Evangelho não é discurso. O Evangelho é discurso. Nós precisamos viver como Jesus. E nós temos o Espírito Santo. Nós temos a graça de Deus em Jesus. Amém. Deus abençoe.
desfrutando, Pai amado, da comunhão, do amor, da graça, da misericórdia que existe, Deus, no relacionamento tão amoroso e profundo quanto o relacionamento da Trindade. E que esse relacionamento possa ser espelhado, Deus, nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja. Nos ajuda em nossa incapacidade, nos ajuda nas nossas limitações. Desperta-nos, Deus amado. Desperta-nos para o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, para todos nós. Obrigado, Deus amado, em nome de Jesus, pela tua palavra ministrada nesta manhã. E obrigado pelo privilégio de poder ouvir o Senhor a tua voz. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramado hoje e sempre sobre a tua igreja, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Márcio, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Fico muito contente de poder ouvi-lo, né? E vê-lo. Como o Paulo muitas vezes fala, né? Que tinha o desejo de rever os irmãos, aquele desejo que arde no coração. Poxa, eu quero saber se o irmão está bem, quero ouvir a voz dele, quero ver o seu sorriso, quero dar um abraço. E é sempre bom, né, quando eu tenho essa oportunidade de chamá-lo, de vê-lo, ouvi-lo novamente e poder desfrutar daquilo que o Senhor fala através da sua vida. Irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos em paz em nome de Jesus. Terça-feira nos encontramos no período de oração às 20 horas aqui na igreja. Deus abençoe.